Seja bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa, minha e tua comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Ema. Olá a todos, mais uma vez é um prazer para mim estarmos aqui a falar do nosso campeonato e nesta jornada tivemos alguns resultados interessantes, por isso fiquem atentos. Exatamente. Antes de mais, antes de começarmos, quero agradecer em nome da Ema e acho que em nome da 7 metros, quero agradecer a adesão que tivemos no programa de segunda-feira, no Conversas de segunda-feira. Foi espetacular a primeira edição, hoje que estamos a gravar isto domingo, antes da próxima edição, mas esperemos que seja tão boa. E agora, isto é muito estranho falar atualmente, mas falar no futuro e depois falar do passado ao mesmo tempo. Mas pronto, agradecer a toda a gente que esteve connosco no Conversas de segunda passada, em que falámos sobre o handball feminino, a Ana, a jogadora do Santa Joana, também ao Nuno, o treinador, e também a Mariana, que estiveram connosco a falar sobre aquilo que o handball feminino enfrenta, as dificuldades, mas também as coisas boas que tem. E a Mariana mostrou-nos como realmente existe muito talento em Portugal e as coisas lá fora muitas vezes não são o paraíso que nós achamos que são. Portanto, o nosso obrigado a todos os que estiveram presentes e também nos comentários, porque tivemos muitos comentários e realmente era isso que nós queríamos. Não percas, espero que não tenhas perdido o episódio que vai ser De ontem? de ontem, exatamente. Pronto, mas acompanha-nos todas as segundas-feiras, vais ter o teu Conversas de segunda. Mais uns pontos que temos que tocar. Eu já recebi feedbacks, tipo, só queria manter este aqui, recebi um feedback. Festa! Vamos. Portanto, isto não é uma desculpa para deixares de me dar feedbacks, a minha a Emma continua a dar-nos os feedbacks, coisas que gostes e que não gostes deste nosso no intervalo e portanto estes eram assim os avisos que tínhamos de fazer. Começamos, tal como a Emma diz, na jornada, a 13ª jornada do Campeonato de Placar Handball 1, resultados que são algo surpreendentes, outros nem por isso, mas vamos então começar já porque realmente tivemos alguns resultados que temos que abordar, incluindo a primeira vitória do Boa Vista, que já vamos falar mais à frente. Mas começamos com o Avanca Póvoa. O Avanca vence o Póvoa por 24-22. Ema, foi, tal como tu escreveste no rescaldo, um regresso às vitórias, mas foi um jogo disputado até ao fim. O que é que te pareceu esta partida? Esta partida teve um início muito atípico. Nós vimos um Póvoa e tínhamos visto até então um Póvoa que procurava sempre a vitória e vinha de uma série de bons resultados. Tinha empatado em casa do ABC, tinha vencido o Ismael e o Horta e claro que vinha à banca para tentar continuar a conquistar as vitórias. No entanto, este início de jogo do Póvoa foi tudo menos isso. Foi um Póvoa que não tinha qualquer solução no ataque. A Artística estava a defender 6-0 um 6-0 bastante agressivo, como nós já conhecemos, e o Póvoa não tinha qualquer solução de primeira linha. No início do jogo, José Rolo não estava a jogar, então não haviam atiradores e o Póvoa com imensas dificuldades para encontrar o caminho da baliza. E a Artística conseguiu desde cedo conquistar uma vantagem confortável. Jorge Carvalho tentou por várias vezes, pediu 2 timeouts na primeira parte para tentar contrariar isso e com a entrada de José Rolo viu-se um Póvoa diferente com mais soluções no ataque, mas ainda assim a Artística a superiorizar-se e o Luís Silva deixei o destaque, como também escrevi no rescaldo, para mim a ser o homem do jogo, com muitas defesas importantes, em 5, 7 metros ele apenas sofre um e 7 metros são claras ocasiões de golo e aí a dar logo outro fogo. Mas o que é certo é que o Póvoa nos últimos minutos de jogo ele nunca desistiram e nos últimos minutos acabaram por conseguir conquistar, ir diminuindo a desvantagem e chegaram a assustar a Artística, tiveram a oportunidade de empatar o jogo mesmo no fim, mas não conseguiram e ditou assim a vitória por 2 golos da banca, mas foi um jogo interessante de se ver depois daquele início mal jogado por parte do Póvoa, depois disso foi um jogo bom de se ver. Exato, um jogo emocionante, apesar dessa má entrada do Póvoa, nós próprios, antes do jogo, antes do episódio, mas quando estávamos a falar do jogo, tu estavas a dizer que estava a ser um início muito atípico do Póvoa, diferente daquele que temos tendo sido habituados por parte da equipa que realmente chegou este ano à primeira divisão e já tem tido alguns resultados muito interessantes e muito boas exibições, e que acaba por perder por 2 frente ao Avanca 24-22, foi o resultado final. De seguida o Ismael bateu o Boa Hora por 21-20 em casa, portanto na Maia. Ema, no início da época
Esta foi uma derrota surpreendente para mim, porque eu no início da época achei que o Boa Hora realmente ia ter um bom campeonato, acho que e continuo a achar que tinha muita qualidade, mas realmente foi uma derrota que eu acho que eu pelo menos não estava à espera. De seguida, outra derrota, ou uma vitória talvez que talvez a maior parte das pessoas não esperaria, foi o Madeira SAD, que foi ao Flávio Salete bater o ABC por 26-27. Emma, nós já colocámos aqui e colocamos o ABC como uma daquelas equipas que está na luta pela Europa e, portanto, esta derrota em casa frente ao Madeira SAD, de certeza que não estava nas contas, e acaba por, quando também vemos o Águas Santas, que parece que vem num crescendo, pode complicar aqui algo bocadinho as contas, apesar de ainda irmos numa fase inicial, intermédia do campeonato. Sim, ainda vamos numa fase precoce deste campeonato, mas claro que o ABC não esperaria e nem queria perder pontos em casa contra qualquer adversário, e eles mostraram isso mesmo contra o Benfica, lutaram em casa até ao fim e acho que vão fazer contra qualquer adversário. E conquistar pontos no Flávio Salete nunca é fácil, mérito todo para o Madeira SAD que o conseguiu, que também é uma equipa que terá os seus objetivos altos e que tem capacidade, são uma equipa que joga muito handball já há muito tempo juntos, tem os processos todos muito bem consolidados, com algumas entradas, mas foi apenas o guarda-redes e o Nuno Reis, o resto é uma equipa que se conhece muito bem e que nós conhecemos e que tem lutado sempre, nos últimos anos conseguiu ir 2 vezes à final da Taça Challenge e luta sempre para estar nos lugares cimeiros, e é claro que um ABC Madeira é um jogo que tem sempre história e neste caso o Madeira venceu e bem no Flávio Salete e o ABC com alguma dificuldade. Nós apontámos aqui diversas vezes, como tu disseste, com muitos favoritos a lutar pelo quarto, quinto lugar, sexto, mas claro que o ABC terá muita dificuldade e nós sabemos as dificuldades financeiras que a equipa de Braga enfrenta e enfrentou, e eu não diria que eles querem ficar em quarto lugar para ir à Europa exatamente por isso, mas claro que iriam lutar sempre para o melhor resultado possível. Não posso dizer que seja o objetivo deles o quarto lugar, mas o quinto é com certeza, e acho que não é esta vitória, esta derrota que vai ditar o fim desse objetivo, mas sim fazer com que eles continuem a trabalhar. Sim, exatamente. E olhando para o Madeira SAD, o próprio professor Paulo Fidalgo no início da época disse-nos que a equipa queria vencer o máximo de jogos possível. Este era um daqueles jogos que se sabe sempre que é difícil e a jogar a Braga nunca é fácil, tal como tu disseste, mas é uma vitória muito importante, nem que seja em termos anímicos, em termos mentais, é sempre uma vitória muito difícil e vir ao campeonato e vir ao continente vencer o Braga foi uma vitória importante para os objetivos também do Madeira SAD de vencer o máximo de jogos possível. De seguida, o Gaia perdeu frente à Sanjoanense, perdeu em casa. Emma, tu também viste este jogo, o que é que te pareceu a exibição da Sanjoanense? Consegue aqui também uma vitória importante, tendo em conta aquilo que também temos visto, mais por parte do Boa Vista, por exemplo, que também conseguiu a sua primeira vitória, mas o que é que este jogo também importa para a Sanjoanense, uma vitória difícil fora de casa? Claro que isto para a São Joanense foi um resultado muito bom, é a segunda vitória que eles conquistam, depois de já terem vencido o Horta em casa e também terem tido um empate com o Boa Hora em casa também, conseguiram agora ir a Gaia vencer o jogo por um golo. Isto não foi um jogo propriamente bem jogado, não vimos a São Joanense com o 3-3, vimos uma São Joanense já com uma defesa mais recuada e uma São Joanense com imensas dificuldades, que na primeira parte apenas marca 6 golos, e mesmo assim o Gaia marcou 11 golos em 30 minutos não é um número muito fora do normal, ou seja, São Joanense defensivamente não esteve muito mal, mas no ataque apenas 6 golos em 30 minutos é muito mal, e a história repetiu-se no início da segunda parte, que o Gaia em 20 minutos apenas consegue fazer 6 golos, e a São Joanense com um parcial de 6-0 depois conseguiu passar para a frente e conquistar a vantagem, e acreditaram que conseguiam ganhar o jogo, apesar de terem ido para o intervalo a perder 11-6. Lutaram sempre pelo jogo e com muito mérito a conseguir virar o resultado, de notar que foi o regresso de Lourenço Santos, que tinha estado lesionado desde o jogo no Dragão, e voltou e foi o melhor marcador do jogo, e a mostrar mais uma vez que é muito influente, e a São Joanense passou esta fase sem ele e agora que o tem, regressou às vitórias. E quero também deixar aqui a nota para o Nuno Queiroz, a nova aquisição da São Joanense, o pivô vindo do Beca, que fez uma excelente exibição, principalmente defensivamente, e conquistou muitos 7 metros. É um jogador muito jovem, mas com muito potencial e a ser importante nesta equipa da São Joanense, que não tem Pedro Pires, que é outro pivô que estava lesionado também, e a São Joanense tinha aí uma lacuna,
e parece-me que acolimatou bem com a contratação do jovem Nuno Queiroz. Sim, exatamente. Em primeiro lugar, o Lourenço, já ouvimos dizendo desde a liguilha que já na altura foi pelo menos eu digo por mim, um dos jogadores mais emocionantes de ver jogar, e mais entusiasmantes, e é uma grande adição agora, ou um grande regresso para a São Joanense, porque realmente é um dos seus jogadores que tem mais impacto na forma como a equipa joga. E depois acho que o Nuno Queiroz, tal como disseste, não sabia muito bem de que forma é que ele se ia adaptar a ter um salto tão grande, portanto a chegar já assim tão jovem ao campeonato de placar de bola 1, mas realmente um jovem internacional, tal como tu disseste, mostra a sua qualidade. Em relação ao Gaia, penso que o professor Carlos Rezende depois no final do jogo escreveu no seu Instagram, pelo menos eu vi um Instagram story em que ele acho que dizia a primeira parte muito boa, a segunda parte desastrada. Estou a parafrasear, não sei se foram estas exatamente as suas palavras, mas realmente é isso, uma equipa que tem uma vantagem de 5 e que depois no segundo tempo acaba por permitir que o seu adversário dê a volta. Alguma coisa correu mal e foi tal como tu disseste, foi um jogo que apesar de tudo foi muito mais batido do que propriamente bem jogado, mas parabéns à São Joanense por conseguir mais uma vitória muito importante. Quem também conseguiu uma vitória muito, muito, muito importante, e nós já tínhamos vindo aqui a falar, e parece que em quase todos os jogos, em quase todos os episódios falávamos aqui da questão do Boa Vista. O Boa Vista conseguiu a sua primeira vitória, bateu o Vitória por 28-24 a jogar em casa, portanto no Porto. Emma, antes de perguntar o que é que esta vitória significa, é pena os jogos não terem transmissão, e nós falámos disto na altura. Foi muita, pelo menos acho que não teve mesmo, nós não encontramos emissão em lado nenhum. E é pena porque acho que quando se fala de uma primeira divisão, e nós falámos aqui no Conversas de segunda-feira, hoje em dia existem tantas formas, tantas maneiras de se conseguir transmitir os jogos. Um jogo de primeira divisão sem transmissão faz alguma confusão e não é nada bom para o handball em si. E portanto deixamos só aqui este reparo porque pelo menos falamos pelos dois, queríamos ter visto o jogo e não tivemos a oportunidade, mas a verdade é que o Boa Vista vence o Vitória por 4 golos de diferença. Emma, o que é que esta vitória implica para o Boa Vista, não é? E também o que é que acaba por afetar o Vitória, que nós temos vindo aqui a dizer que está em crescendo e de repente cai desta forma quando nenhum de nós estava à espera. Acho que esta vitória, animicamente, claro que tem muito mais peso para o Boa Vista, que vinha com 10 derrotas até agora, conquistou a sua primeira vitória no placar de bola 1, mas falando das contas e dos objetivos propriamente ditos, acho que acaba mais por pesar no lado do Vitória, sim, que já tinha perdido pontos em casa que não estavam nas suas contas e depois conseguiu algumas vitórias fora de casa que também, que se calhar foram boas, ok, foram buscar pontos que se calhar não estavam à espera, mas agora foram perder pontos num campo onde se calhar tinham os 3 pontos como dado adquirido, e tal como tu disseste, não houve qualquer transmissão do jogo. Eu ainda tentei ir ao pavilhão ver o jogo, mas infelizmente não consegui, e era interessante ter visto para poder comentar o que é que realmente aconteceu, porque nós, olhando para as estatísticas, podemos tentar tirar algumas conclusões, mas poucas, portanto não vou dar qualquer tipo de comentário tático ou técnico, que é impossível, mas acho que é mesmo como eu disse, isto para o Boa Vista é muito bom para eles ganharem motivação e continuarem a trabalhar, porque atenção que o Boa Vista também não são uns fraquinhos, não é? Sim, exato. Estão na primeira divisão e estão a lutar por isso, e não é o primeiro jogo em que eles lutam até ao fim, foi a primeira vez que conseguiram vencer, mas para o Vitória é uma derrota que com certeza não estava nas contas e compromete um bocadinho, se calhar, os objetivos ambiciosos que o treinador João Galego Garcia nos disse já inúmeras vezes. Sim, exato. Acho que todos sabemos que o técnico do Vitória é ambicioso, mas uma derrota como esta, e acho que tocaste nesse ponto, que é, se calhar a maior parte das pessoas, ou a maior parte das equipas, quando olhavam para os jogos com o Boa Vista, pensavam que eram 6 pontos ali fáceis, porque a equipa realmente tinha vindo a perder os jogos todos e mostraram, depois de já terem tido boas exibições, mas não terem conseguido vencer, mostraram que realmente ir ao Porto não é assim tão fácil, e esta derrota ou esta vitória frente ao Vitória acaba por mostrar exatamente isso. E tal como disseste, é pena o jogo não ter transmissão e não vale a pena comentar, porque depois, ok, se vamos à estatística vemos que o Vitória teve muitos remates falhados, mas o Boa Vista também teve muitos remates falhados junto aos 6 metros, e daí é difícil ter qualquer tipo de análise quando só se tem realmente a ficha de jogo no final. E portanto também deixamos aqui o nosso apelo para os clubes
não só os da primeira divisão, masculina, feminina, tentarem as transmissões, porque é bom para eles, é bom para nós, é bom para toda a gente e só vai dar mais visibilidade ao handball e às próprias equipas. De seguida, o jogo entre o Águas Santas e o Porto não se disputou ainda, portanto vai ser jogado amanhã, ontem, segunda-feira, dia 7, e portanto vamos ver o que vai acontecer aí. O jogo entre o Benfica e o Sporting da Horta também foi adiado por casos positivos de Covid-19 por parte da equipa do Benfica. Mais uma vez o Covid-19 a ter impacto no campeonato placar handball 1, vamos ver também o que vai sair daí, não esquecer que o Benfica também vai jogar, em teoria, na terça-feira frente ao ABC, já depois de teres ouvido este episódio, ou quando estás a ouvir o episódio, ainda não sabemos, depende de quando fores ouvir isto, mas ainda precisamos de notícias para saber se realmente esse jogo vai acontecer ou não. O que aconteceu foi o Belenenses que recebeu o Sporting. Emma, não sei se queres dar aqui um toquezinho neste jogo ou avançou? Não, vais avançar tu, que tu estiveste lá e eu quero ouvir as tuas palavrinhas. Olha, realmente estive lá e deixamos desde já aqui o nosso agradecimento não só ao Belenenses, mas também à Avanca por nos ter permitido estar presentes nos pavilhões, mais uma vez para tentarmos levar aquilo que se passa na primeira divisão masculina. Quando olhamos para o jogo do Belenenses, o Belenenses Sporting é claramente um jogo com duas partes completamente distintas, duas histórias totalmente diferentes, porque é assim, o jogo começou com uma toada muito rápida, as duas equipas a colocarem muita velocidade na transição, no contra-ataque, e estava a ser um jogo realmente interessante, e de repente ao intervalo estava por 2 ou 3 golos, penso eu. E depois na segunda, 14-7 pronto, 14-7, e mesmo assim vimos um Belenenses muito perto, sempre a tentar lutar, a tentar aproximar-se, só que o Sporting consegue chegar à vantagem aos 10 minutos. E víamos gostei muito da forma como a equipa estava a jogar com o Tiago Rocha, a aproveitar muito aquele espaço dos segundos defensores, e vimos o Tiago ou marcar ou conseguir ganhar livres de 7 metros, mas depois o Sporting passa para a frente e consegue ali uma vantagem de 2, 3 gols, depois conseguiu gerir até o intervalo, e na segunda parte, os primeiros 5 minutos, o Sporting marca uma vez, ou seja, o Belenenses marca e depois o Sporting marca uma vez um gol do Salvador, portanto foram ali uns 5 minutos em que ofensivamente nenhuma das equipas estava a conseguir impor-se, e depois não sei o que se passou, e também quando falei com o Mr. Luís Monteiro ou com o Diogo Domingos, capitão de equipa, ambos disseram que não havia uma forma de explicar o que se tinha passado na segunda parte, porque realmente a equipa marca 6 golos no segundo tempo e o Sporting marca mais 17, 16 golos. Exato, e portanto foi uma segunda parte em que simplesmente o Belenenses não conseguia fazer nada ofensivamente. Defensivamente começaram a defender o 5-1 durante algum tempo com o Nelson Pina à frente, e acabou por depois também não dar muito fruto, porque o Sporting tem uma equipa mais rápida e conseguiu realmente aproveitar os espaços junto aos 6 metros com a sua circulação de bola, e foi no final, se quiseres ir ouvir as declarações, ou ver as declarações tanto do técnico como do Diogo Domingos, passa pelo nosso Instagram, ou vai ao rescaldo do jogo que está no site e podes ver lá. O próprio professor disse que não sabia o que se tinha passado. O Diogo disse que podia ter que ver com algum cansaço, algum desgaste físico. Ele próprio disse, né, que a equipa do Belenenses não é profissional e portanto os jogadores jogam e têm os seus trabalhos, muitas vezes têm que se levantar muito cedo de manhã para ir em viagens, mas o técnico disse que não achava que isso tinha sido impacto, que não tinha sido fisicamente, porque o próprio Sporting tinha jogado para as competições europeias e que portanto eles tentaram aproveitar esse possível desgaste, mas não conseguiram, defensivamente não o conseguiram fazer, e ele próprio disse que a equipa tinha que melhorar aspectos técnicos, aspectos táticos, e portanto passa pelo nosso Instagram ou pelo nosso site para ver as declarações dos dois. Emma, mais uma vez era uma vitória, e agora vou-te perguntar o que é que achas que isto implica para as duas equipas quando olhamos para um Sporting que vinha de uma derrota europeia e que portanto queria obrigatoriamente vencer este jogo para não deixar fugir o Porto ainda mais, e um Belenenses que talvez tenha tido a sorte, entre aspas, né, de ter visto um ABC que também perde e um Águas Santas que vai jogar contra o Porto, e que portanto esta derrota pode não ter um impacto assim tão grande nas contas.
Sim, é como tu dizes, mas claramente que o Belenenses podia ter aproveitado, porque eu concordo mais com o professor Luís Monteiro do que propriamente o que disse o Diogo Domingos, exatamente porque o Sporting vem de uma jornada de jogos mais complicada, mais apertada, e, e o Belenenses de facto poderia ter aproveitado esse desgaste físico, não o conseguiu. Claro que a equipa do Belenenses não tinha a obrigação de vencer o Sporting, não são equipas propriamente do mesmo campeonato, mas o jogo poderia ter tido uma história diferente, não teve, mas claro que esta derrota do Belenenses não compromete os seus objetivos e tal como disseste, a ABC também perdeu e as contas acabam por se equiparar um bocadinho ao que estavam antes deste jogo. Sim, exatamente. Acho que foi. É assim, e tal como disseste, o professor no final também disse que tinha sido uma boa oportunidade para tentarem bater o Sporting, mas que defensivamente nunca conseguiram importunar a equipa de Alvalade. Não conseguimos falar com o técnico Rui Silva, mas acredito que tenha ficado feliz com o regresso às vitórias, porque realmente é difícil neste momento, quando vemos um Porto tão forte, não podem perder mais pontos se realmente ainda querem chegar ao título. Emma, também vimos um Sporting a jogar para as competições europeias. Não sei se queres tocar um bocadinho nesse jogo, ou assim de forma muito leve, o que é que vimos desse Sporting frente ao Nîmes Gard, que se calhar vimos diferentes neste jogo frente ao Belenenses. Não sei se queres tocar um bocadinho nessa partida. Eu acho que nesse jogo frente ao Nîmes o que nós vimos foi claramente a falta de soluções que o Sporting apresenta. Tem um plantel muito curto, não só devido às lesões, mas as lesões claramente vieram agravar essas soluções que o Rui Silva tinha e neste momento não tem, não só o Schankart, mas Ruesga e também Skok acabam por fazer a diferença. O Sporting nesse jogo, nem Manuel Gaspar nem Kudic estiveram no seu melhor nível e acaba por pesar logo aí, enquanto que o guarda-redes do Nîmes fez uma exibição tremenda. E esse guarda-redes nem sequer era o titular do Nîmes, tinha feito um excelente jogo e entrou como titular no João Rocha e mais uma vez a provar que é um guarda-redes com muito talento e que fez um excelente jogo. Mas claramente que o Sporting se notou muito o desgaste físico e a falta de soluções que a equipa tem, e o técnico disse-o depois no final do jogo, e disse que também a prioridade naquele momento, no final, depois de ter perdido, era regressar às vitórias e vencer o Belenenses, e foi isso que ele fez, e agora vamos ver como é que o Sporting se irá dar em Nîmes. Sim, exatamente. Jogar em França nunca é fácil, mas esta vitória frente ao Belenenses, de certeza que já é um passo importante também para psicologicamente a equipa recuperar depois da primeira derrota em casa para as competições europeias. Coisas a dizer agora que termina este episódio. Agradecer-te por estares aí desse lado a ouvir ou a ver. Não te esqueças que temos as nossas camisolas da 7 metros, camisolas, suetes, e portanto, se queres apoiar este nosso projeto da 7 metros, então não te esqueças de comprar uma, duas, três, as que quiseres. É uma bela prenda de Natal, desde já aqui. Mas não sei se também queres dizer aqui qualquer coisa. Era exatamente isso que eu ia Eu dizer, tirei-te as comprem para palavras da vocês, boca. para os filhos, para os primos, para os tios, ofereçam à Para os família, avós, acho que é está giro, frio, as camisolas são sim. quentinhas. Sim, acho que é isso. E quero agradecer mais uma vez quem nos tem apoiado e quem deu feedback ao Leonardo. Graças a Deus, obrigada. E, e que nos continuem. Eu esta semana também recebi um feedback e foi muito positivo e fiquei contente e espero que realmente as pessoas continuem a gostar daquilo que nós fazemos e nos continuem a apoiar. E mesmo nós tentamos aqui vender um bocadinho o nosso peixe, mas claramente que só as mensagens de apoio, de incentivo ou de críticas construtivas acabam por nos fazer continuar e melhorar a cada dia, porque é isso que nós queremos fazer e é para isso que aqui estamos. Exatamente, portanto a Emma também recebeu um feedback, estamos um igual, agora quem marcar ganha, portanto quem receber o próximo vence, e eu preciso muito de uma vitória porque ela até agora também ganha 2-1. Tens a certeza disso? Portanto, vamos com calma. Agradecer que estás desse lado. Se ainda não nos segues, então segue-nos, seja no TikTok, seja no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Também estamos a fazer agora o acompanhamento, ainda cá à distância, do Europeu Feminino, e portanto, se queres também saber aquilo que se passa, não te esqueças de passar pelo nosso site www.7metros.com.pt para saberes aquilo que se passa no final de cada dia. Já tivemos alguns resultados surpreendentes e portanto passa por lá. O meu nome é Leonardo Bordonhos e até ao próximo episódio.